Olá, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, sejam com todos, agora e para todo sempre. Meus queridos e amados amigos, amigas, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, vamos contemplar a Palavra do Senhor, ouvi-la e guardá-la em nossos corações, para que não venhamos a nos desviarmos dos seus caminhos e a pecarmos contra o Senhor. Então vamos entrar nesta meditação maravilhosa da Palavra de Deus, que eu intitulo A Inversão dos Valores nos Dias Atuais da Igreja neste presente século. Não só na Igreja, mas no mundo, a inversão dos valores está terrivelmente atuante na face da terra e no globo terrestre. Louvado seja Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, que está, louvado seja Deus, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo do 13 ao 28. Aliás, do 13 ao 19 e o versículo 28, que nos anuncia. Louvado seja Deus. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E o que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Louvado seja Deus. E o 28 encerra. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Louvado seja Deus. Vejam bem, meus amados, que Jesus, no seu discurso e na pregação, na sinagoga, ele sempre chama os escribas e fariseus de hipócritas. Por quê? Porque escribas e fariseus são pessoas influentes que manipulam os outros, né? Então Deus, sabendo de tudo isso, enviou seu Filho na plenitude dos tempos para fazer a obra salvífica. Jesus discursa com muito poder e autoridade diante dos fariseus e dos escribas daqueles dias, cheios de hipocrisias, se achando maiores e melhores do que os outros. A palavra do Senhor, ela é direta, objetiva, né? E para fazer o fechamento de tudo isso, na carta de 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, o apóstolo Pedro nos narra: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aqui está uma provisão e uma profecia para os dias atuais, né? Porque os valores éticos e morais encontrados na Bíblia são absolutos e insubstituíveis, porque estão fundamentados na palavra e no caráter de Cristo. Por isso são insubstituíveis, né? E não pode haver troca nem inversão desses valores. Coisa que está acontecendo diante dos nossos olhos e debaixo do nosso nariz.
né? Então, o que nós vemos hoje são absurdos em relação à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus. A palavra valor origina-se do latim e significa ser digno. Valores, no contexto dessa lição, refere-se aos princípios éticos e sociais aceitos por uma pessoa ou grupo, isto é, ao comportamento humano, suas regras e padrões. Atualmente tem havido uma inversão desses valores, né? A ética e a moral cristã, antes aprovadas pela sociedade, vem sendo sistematicamente substituída por princípios morais mundanos, né? Conforme a palavra de Deus nos mostra, né? A palavra de Deus estabelece os princípios éticos, as virtudes e os valores necessários à boa conduta dos filhos de Deus, né? E para todos aqueles que querem viver dissolutamente como homens e mulheres verdadeiramente cristãos. Então vamos ver as causas que está acontecendo na inversão dos valores bíblicos cristãos, né? A primeira causa é da inversão dos valores absolutos que Deus deixou, né? Então, quando a gente lê algum livro, alguma revista, algum jornal secular, né, que hoje os jornais são também online, revistas online, né, constatamos o quanto os valores éticos e morais cristãos têm sido desprezados pela sociedade pós-moderna. E vamos ver quais as causas que está proliferando para que haja essa mudança, essa inversão de valores. A primeira causa é a ascensão do relativismo moral. Segundo esta teoria filosófica, não existe norma moral ou ética válida para todas as pessoas. As normas variam de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, ou seja, cada um vive conforme as regras que estabeleceu para si mesmo. Não é assim que estamos vivendo hoje? Não é assim que estamos vendo? Assim há uma ética para o cristão, outra para o ateu e uma terceira para os que não se enquadram nas anteriores. Não existe, de acordo com esse pensamento mundano, normas, verdades ou valores que sirvam para todas as pessoas, em todos os lugares. Louvado seja Deus. Então estamos vendo aí, meu irmão. Né? Em segundo lugar, aí vamos ver aqui a manifestação social do pluralismo. O pluralismo reconhece que há uma multiplicidade de culturas, religiões e posições éticas e morais conflitantes. Essa doutrina filosófica, todavia, diz que essas posições contraditórias podem coexistir, como se cada uma delas trouxesse uma parte da verdade e nenhuma a verdade completa ou absoluta. Assim, a verdade encontra-se em cada sistema religioso, filosófico ou moral. Então, segundo esse pensamento, o cristianismo traz uma parte da verdade, o budismo outra, e assim sucessivamente. Misericórdia, Senhor. Pois é assim mesmo que o mundo aprecia, né, e vive na contramão de Deus. Segundo o pluralismo, que é um pensamento maligno, e uma ética maligna, assumir e respeitar diferentes valores em uma sociedade em constante mudança é uma manifestação de empatia e tolerância com o outro. Veja bem, uma coisa bem camuflada, né? Vou repetir de novo. Segundo o pluralismo, assumir e respeitar diferentes valores em uma sociedade em constante mudança é uma manifestação de empatia e tolerância com o outro. Podemos concordar em parte sim, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, né? O mundo realmente está em constante mudança. Mas os princípios bíblicos, eles não podem ser cobertos ou ultrapassados como muitos o chamam.
O terceiro motivo é o crescente mundanismo. O mundanismo faz constante oposição à igreja e aos valores cristãos, né? Como nós sabemos. A sociedade organizada e rebelada contra Deus tem estabelecido suas próprias leis sem a menor consideração aos mandamentos divinos. O que temos visto, infelizmente, é o sagrado e o religioso curvarem-se ante o profano e o secular, até mesmo em certas denominações evangélicas que se dizem cristãs, né? E vejamos mais. Os valores cristãos, por que estão invertidos, né? Há uma lista considerável de princípios bíblicos que não apenas foram desvalorizados, mas ultrajados pela sociedade pós-moderna. Vamos ver quais são os motivos. Quanto ao casamento. Atualmente, em alguma sociedade, já se aceita a abominável união entre pessoas do mesmo sexo. Que nós sabemos que isso é um vitupério, é um absurdo e uma afronta a Deus. E também é um atentado contra a palavra de Deus, pois a família e os valores cristãos, né? Então, é um atentado contra todo o princípio bíblico da palavra de Deus concernente à família. O Senhor constituiu e abençoou apenas a união entre homem e mulher, conforme Gênesis, lá no início, no capítulo 1, versículo 27 e 28, também no capítulo 2, versículo 22 e 24. Quanto aos que querem mudar a ordem natural da criação, serão amaldiçoados. A Bíblia é implacavelmente neste caso, né? A Bíblia ela é implacável e não aceita nada disso, né? Nós sabemos que os perversos não herdarão o reino de Deus, não é assim que está escrito? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais, passivos ou ativos, herdarão o reino de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Né? Quanto à família, as virtudes cristãs concernentes à família estão sendo substituídas por valores anticristãos, ou seja, filhos que não respeitam os pais, pais permissivos quanto à moralidade, e a substituição do culto doméstico por entretenimentos perniciosos e etc. E quanto à igreja? Nesses tempos trabalhosos, muitas comunidades cristãs valorizam mais o ministério bem-sucedido do pregador e a santidade e o testemunho mantido por ele, né? Mais o marketing ministerial do que os verdadeiros sinais do poder de Deus. Pregadores santos e tementes a Deus são preteridos por aqueles que buscam o louvor próprio, em vez da glória de Cristo. É por isso que eu sempre digo que não existem mais pregadores genuínos, e sim existem pouquíssimos, porque foram substituídos por preletores, né? Prestem bem atenção. Vamos ver aqui os fundamentos dos valores cristãos. Os valores cristãos estão pautados nas Sagradas Escrituras, como nós sabemos, e são opostos ao mundo, porque o mundo anda na contramão de Deus. Enquanto cremos na existência de um só Deus, cujas leis regem não apenas o universo, mas nossas vidas, planos e vontades, a cultura mundana nega a existência do Altíssimo e seus adeptos vivem como se o Senhor realmente não existisse. É assim que a gente vê hoje, né? As pessoas vivem neste mundo como se Deus não existisse. E isso se chama, para mim, eu chamo de ateísmo, né? Vamos ver aqui os 3 fundamentos, né? Os princípios cristãos. Os princípios cristãos possuem pelo menos 3 fundamentos básicos. Quais são eles? São universais, absolutos e imutáveis. Universais por quê? Porque os valores cristãos são universais por estarem fundamentados na moral divina. Nosso Deus é um ser moral. Seus atributos atestam que Ele é santo e santíssimo, né?
é justo, bom e verdadeiro. Louvado seja Deus. Portanto, o Senhor é o padrão daquilo que é santo, o oposto ao pecado, daquilo que é justo, o oposto à justiça. Aliás, o oposto à injustiça dos homens. Daquilo que é bom, oposto ao que é mal. E daquilo que é verdadeiro, oposto à mentira. Que é o que nós vemos hoje neste mundo. Pleiteando, as trevas pleiteando a mentira e enganando povos e nações e gerações. Tudo que é puro, justo, bom e verdadeiro tem sua origem no caráter moral de Deus. Por conseguinte, os valores morais são universais porque procedem de um legislador moral universal. São também absolutos. Por quê? Porque é aquilo que não depende de outra coisa, mas existe por si mesmo. Os valores cristãos são absolutos porque procedem de um Deus pessoal que não depende de qualquer outro ser para existir. Ele é eterno, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Existe por si mesmo e tem a vida em si mesmo, glória a Deus. Deus também é absoluto porque não está sujeito às épocas, né? Ele governa eternamente o universo e seu reinado é de justiça. Louvável seja Deus. Também Deus é imutável, porque é a qualidade daquilo que não muda. Os valores cristãos são imutáveis porque o Senhor, Deus, é imutável. Ele não muda, é o mesmo em todas as épocas. Suas leis se conformam ao seu caráter moral, pois ele é fiel. Portanto, devemos viver conforme a orientação da sua palavra. Agora vamos... Como é que a gente faz para reagir à inversão desses valores? Primeiro, denunciar o pecado e os valores mundanos, que é o papel da igreja. Volto a dizer, é o papel da igreja. Devemos confrontar com a palavra de Deus os princípios morais e antiéticos difundidos através de filmes, peças teatrais, novelas, músicas e revistas. Louvado seja Deus. De acordo com a cultura do mundo, não é isso? Louvado seja Deus. Um certo diretor de cinema afirmou que o cinema e a televisão suplantaram a igreja como grandes comunicadores de valores e crenças. Mas quais são estes valores e crenças? Geralmente são padrões e crenças anticristãs, claro. A igreja, coluna da firmeza e da verdade, ou glória, tem como missão não apenas anunciar o evangelho, mas denunciar os pecados e os valores mundanos dos homens. Louvado seja Deus. Também tem que ensinar e viver os valores do reino de Deus. Também é papel da igreja. Como igreja do Senhor, temos a obrigação de viver e ensinar os mais elevados princípios éticos e morais do reino de Deus. Louvado seja Deus. Pois a verdadeira mensagem do Evangelho não se conforma aos discursos politicamente corretos, mas aos elevados padrões da santidade divina. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, concluindo aqui, os elevados preceitos zarados na palavra de Deus são imutáveis e servem de regra para orientar os homens de todas as gerações, são insubstituíveis e devem ser coerentes com o testemunho cristão. A igreja deve viver o que prega e pregar o que vive. Louvado seja Deus. Oh glória! Então está aí, meus amados, os princípios bíblicos desvalorizados, a igreja cristã se abstendo e negligenciando pregar a verdadeira e genuína palavra de Deus, né? E negligenciando muita coisa em relação à santidade e ao novo nascimento. Então, rapidamente, eu quero aqui fazer um compêndio do resumo de tudo que acabei de falar sobre a palavra de Deus e sobre a inversão dos valores. Então, vejam bem, raciocinem comigo e veja se eu não estou com a razão. A igreja dos nossos dias e deste presente século já não representa mais um obstáculo e nem uma ameaça ao inferno.
Por quê? Porque está vivendo como se estivesse apagada. A igreja aqui hoje está vivendo como se tivesse um enfraquecimento substancial. E realmente abdicou do seu papel de agenciadora dos céus, com o papel de povoar os céus e esvaziar o inferno, e com isso tem trazido grande prejuízo para o reino de Deus e para aqueles que querem viver dissolutamente conforme a palavra de Deus. Tem, louvado seja Deus, as pessoas que estão tão fora de órbita, veja bem, tem pessoas que estão tão fora de órbita da Terra que não conseguem discernir e nem se situar e ver o momento atual da vida aqui na Terra. Já pararam para pensar como as pessoas estão vivendo assim? E vivem relaxadamente, sem se interessar ou se inteirar de que viver é entender a vida e ver o que está acontecendo no contexto social humano. Simplesmente isso. Louvado seja Deus. Então, meus amados, temos que prestar muita atenção, né? Porque esse desleixo pela vida e o que ela tem dado ao nosso arqui-inimigo, o inimigo número 1 da raça humana, tem abrido um leque de legalidades 1000 para ele avançar e botar para quebrar com força total, já que quem pode barrar, ou quem poderia barrá-lo, morreu na sua própria desobediência, abdicando assim do poder, da autoridade que ele era peculiar, diante do que ele foi entregue nos céus e na terra. Estou falando aqui da igreja, viu? Eis aí o motivo e a razão do mundo estar indo de mal a pior, dos homens e dos olhos de Deus, né? Então, diante dos homens e dos olhos de Deus, nós vemos a igreja fálida, incapacitada, que afastou-se e abdicou do seu papel primordial. Louvado seja Deus, que é fazer a vontade do Senhor absoluta e a pregação do Evangelho, né? Então o diabo tem batido o recorde em entretenimentos para idiotizar os homens, né? E nunca foi tão fácil alcançar os seus objetivos para cegar, em definitivo, o entendimento dos homens através das suas mentiras e artimanhas. A enxurrada de entretenimentos tem sido avassaladora, pois uma vez doutrinados e domesticados, o resto se torna mais fácil, já que os homens se afastaram de Deus. Então, veja bem o que eu acabei de falar e de dizer. O diabo ele tem prevalecido e tem avançado. Por quê? Porque aquela que poderia lhe barrar não é mais uma ameaça, não lhe causa mais nenhum medo, porque ele paulatinamente a influenciou com seus artifícios e manhas, né? O diabo influenciou a igreja de tal forma que hoje a igreja não se vê mais milagre, não se vê mais fé, aquela fé absoluta que faz com que o coxo ande, o cego veja, pessoas ressuscitem, como Jesus disse, e esses sinais seguirão os que creem. E por que não continuam? Por que não continuam seguindo os que creem? Tem alguma coisa errada, não tem? É com Deus? É com a sua palavra? Não. É com o próprio homem. Que, mesmo dia tomando conhecimento desta palavra, ele deixou substancialmente que a cobiça lhe subisse ao coração, e hoje se abre mais igreja do que boteco. Com o intuito de quê? De esvaziar o inferno e povoar o céu? Não. O intuito é ganhar dinheiro, angariar bens,
pregar mensagens de autoajuda. Isso tem tornado o rebanho fraquíssimo, tem criado um rebanho que vive só de aparência, como a gente costuma chamar, cheio de esquentas-banco, e quando vem a circunstância, o dia mau, as atitudes são contrárias àqueles que conhecem a Deus e vivem na presença do Senhor. Porque quem serve a Deus não tem medo de nada, porque ele sabe que o Senhor está cuidando de cada um, daqueles que faz jus à sua fé, à sua convicção e à sua confiança em Deus. Então, meus amados, meditem bem nesta palavra que o Senhor me entregou. Até aqui o Senhor me entregou. Vou parar porque, se daqui para frente eu começar a falar, não vem mais de Deus. E eu não quero que isso aconteça porque eu não quero falar de mim mesmo, do meu próprio intelecto, porque eu vou contradizer o que o Senhor já me falou, o que o Senhor já me entregou. Então, fiquem todos com Deus, que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, e vamos orar para que Deus envie um grande avivamento ao seu povo, à sua igreja, para que Deus restaure e renove a sua igreja, fortaleça o seu povo, encha o seu povo de sabedoria e de entendimento. É o que desejo a todo o povo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.